Bom dia, bom dia. Vocês estão ruim, a câmera parece que está meio claro. Vamos lá. Vamos lá para um tema diferente hoje, que variavelmente muita gente na posição de gestão ou não cai em algumas ciladas básicas, que é quando você vai contratar um fornecedor para sua empresa, os cuidados que você precisa ter, o que você precisa conhecer antes de contratar, processo de contratação, processo de homologação, como gerir esse fornecedor, indicadores. Então, durante esses próximos 3, 4 dias, a gente vai falar sobre esse tema que é super importante. Quando você vai contratar um fornecedor, tanto para ser produto ou serviço, eu acredito que mais crítico é serviço, você mexe com mão de obra, só se o produto for muito ruim, não tem referência no mercado, produto novo, e uma coisa, porque normalmente grandes empresas que desenvolvem produtos vai dar problema, mas a chance de não resolver é muito menor. Travou aqui. E é muito menor. Então, veja, vamos supor que eu vou contratar, que eu vou falar bastante essa semana de tecnologia. Muita gente está me pedindo, que eu estava falando muito parte de gestão, mas negócio não esotérico, mas abstrato. Mas quando você vai contratar um serviço de tecnologia, por exemplo, que esse critério serve para todos, tá? Você vai terceirizar um tipo de serviço na sua empresa, seja ele contábil, financeiro, RH, folha de pagamento, e tem o serviço de tecnologia, que normalmente se terceiriza por inúmeras decisões, né? Tudo depende, não tem certo, não tem errado, mas tudo vai depender o caminho que a empresa está trilhando. Então, veja, inicialmente, se a pessoa já é da área, quem está tomando o serviço, normalmente já sabe quem são os fornecedores referência naquele tipo de serviço. Então, costuma-se, para evitar problema, evitar a perda de tempo, selecionar, fazer uma carta convite para esse grupo de fornecedores. Óbvio que você pode pegar um ou dois, é que vai dar mais trabalho, mas você pode pegar um ou dois fornecedores que fogem desse padrão, beleza, para você ter como referência, não tem problema nenhum. Mas quando você vai contratar, o teu nível de exigência tem que ser altíssimo, porque você está colocando o teu negócio em risco, quando você fala de tecnologia. E você especifica todos os critérios. Pega um papel de pão, de novo, senta no seu computador. Isso você tem que estar foco. Quando você vai contratar esse tipo de serviço, você precisa se dedicar um tempo importante para escrever o que você precisa, que tem o nome de escopo. Beleza? Então você vai pegar tudo que você precisa, a forma como você precisa, o tipo de profissional que você precisa, se tiver certificação necessária, níveis de conhecimento, nível de senioridade, quem que vai gerir esse serviço, se é um serviço, se você contrata serviço, se você contrata alocação de pessoas, ou seja, você pega um ser humano, contrata o ser humano para dentro da sua empresa e você faz a gestão dele, ou você paga por hora.
Você tem um trabalho pontual, traz a pessoa por 40 horas, uma semana, contrata a pessoa e traz ela para trabalhar dentro da sua empresa. Beleza? Serviço, normalmente, a maioria, a grande maioria, tem níveis de serviço já pré-definidos. Se você não tem, já começou errado. Então, níveis de serviço, níveis de punição, que é importante. Não é para você sair dando punição, não. É muito mais se acontecer, qual dispositivo você tem que acionar. Multas contratuais, etc. Beleza. Você foi lá, escreveu tudo o que você precisa, de forma detalhada. Níveis de serviços, indicadores, quanto tempo demora para resolver problema X, quanto tempo vocês têm para resolver problema X, quanto tempo vocês têm para atender problema Y, níveis de criticidade. Posto isso, o local, os locais onde você vai querer essa prestação de serviço, se você tem várias unidades espalhadas pelo Brasil, se você tem unidade fora, então, escopo, nível de serviço, localidade, algumas premissas que você não abre mão naquela prestação de serviço. Exemplo, para cuidar dos meus servidores, eu preciso dessa certificação. Isso daqui é critério de desclassificação, por exemplo. Então, esse é o primeiro ponto. Posto isso, você estrutura isso dentro de um documento que vai chamar RFQ, que é, RFI, que é quase que pedindo informações da empresa se ela tem condições de prestar aquele tipo de serviço. Então, olha, esse documento você vai evoluir para virar uma RFP, que é uma requisição de proposta formal. Então, você joga uma RFI no mercado, com os níveis de exigência, o escopo que você vai querer. Quanto mais detalhado você tiver, menos você vai trabalhar na RFP. Beleza? Que é a requisição de proposta. Beleza, você mandou esse documento, você vai começar a ter respostas desses fornecedores. Ali, você já começa a montar o seu critério de avaliação. Então, tabular o seu critério. Os critérios de avaliação de cada fornecedor, dos fornecedores, tem que estar muito bem estabelecido. Os níveis de serviço. Se os caras têm capilaridade para atender todas as suas localidades. Se ele tem nível técnico, nível de senioridade desse corpo técnico para atender os tipos de tecnologia que você tem. De novo, isso serve para qualquer serviço. Se muda aqui nível de conhecimento para fazer uma folha de pagamento, nível de serviço para terceirizar a contabilidade. É igual. Somente os critérios e os termos que vão mudar, mas o conceito é o mesmo. Esses níveis de critérios muito bem estabelecidos reduz pontos cinzentos na prestação de serviço. Então, você vai pegar o documento que você vai receber, você mandou uma requisição de informação, eles devolveram, você tabula esse negócio, coloca os pesos necessários de cada critério, o que é mais importante ou menos importante. E avalia.
O segundo passo é você mandar uma requisição de proposta. Nessa primeira etapa, você já vai fazer uma peneira desses fornecedores. Vamos supor, você mandou para 6 fornecedores. Desses 3, 2 já caíram na primeira fase. Beleza? Se a tua empresa for pequena e média, normalmente tem a área de suprimentos, de compras para fazer isso. Você sempre tem que andar colado junto com eles. Se a empresa for pequena, você mesmo empresário vai fazer. Óbvio que as proporções diminuem, mas o nível de exigência na avaliação, no processo de avaliação, tem que ser igual. Aliás, você até colocou o teu negócio nas mãos de um terceiro para cuidar. Apesar de você terceirizar o serviço, você não terceiriza o risco. Que esse é um grande erro que as pessoas cometem. De terceirizar o serviço achando que o risco é do prestador de serviço. Lógico que não, o risco é seu. Se ele fizer uma cagada lá, bichão, você rodou. Você vai ficar na mão, seu serviço vai parar, seu faturamento vai parar, sua logística vai parar. Então, isso tem que tomar bem cuidado. Bom, para requisição de proposta, você tem que engordar um pouco mais o seu documento, com um nível de detalhe bem maior. Ele demora um pouco mais para se fazer, mas quanto mais lacuna você fechar, menos questionamento você vai ter durante a prestação de serviço. Porque, meu, depois que o contrato tiver assinado, já era. Não adianta eu falar que você contratou azul e que é verde. Entendeu? Ah, não, mas eu posso interromper o serviço? Pode. Pode trocar o fornecedor? Pode. Desde que tenha evidência de que ele esteja prestando um mau serviço. Senão você vai tirar e vai pagar multa. Então, por isso que essa etapa de seleção de fornecedor, de avaliação, é super importante. Porque depois que ele estiver dentro, aí é só chorar. Se ele for bom, ótimo. Mas se você deixou alguma coisa para fora daquela prestação de serviço, você vai ter problema. Outra coisa importante. Ah, a hora que você coloca esse nível de detalhamento na AFP e envia, os critérios também podem ser alterados, ajustados. Critério de avaliação. Exemplo. Ele falou que atende determinado serviço numa localidade X. Só que o teu nível de exigência para atender naquela localidade X, para determinado problema, é até 2 horas, por exemplo. Então, dos 4, 3 responderam que consegue atender até 2 horas e o quarto consegue atender em até 6 horas. Se esse critério for o divisor o ponto super importante para você, é um critério de desclassificação, esse cara já está fora. E se você forçar a barra e colocar esse fornecedor para dentro, a hora que acontecer um problema nessa localidade, com esse tipo de ocorrência, ele não vai te atender e aí vai começar o estresse dentro da operação. Bom, ajustou-se os critérios, recebeu as RFPs respondidas, começa-se o processo de avaliação. E normalmente é importante você colocar
mais de 2 pessoas. Porque, e número ímpar é mais importante ainda. Isso na minha opinião. Cada um gere do jeito que quer. Estou falando o jeito que eu faço e eu fiz ao longo da minha carreira cuidando de operações complexas. Se você tem 3 ou 5 pessoas, dependendo do nível de complexidade, às vezes tem vários serviços, assim, são várias páginas e páginas e páginas para serem lidas e analisadas, e aí tem os critérios que você está. E aí você tem a troca de experiência de diversas pessoas, com conhecimentos diferentes, vários níveis, né? Então, veja, o processo que você o processo de avaliação que você faz de forma colaborativa é muito importante. E cada um vai dar um pitaco, cada um tem a sua opinião, e tá tudo bem. E aí você vai ter um conteúdo muito rico para poder tomar a sua decisão. Beleza? Bom, avaliou, coloca, decidiu de 4 vão ficar 3 empresas, então uma você já desclassificou. São 3 empresas. Você pega todo esse processo aqui, que você fez uma avaliação técnica. Avaliação comercial não é você quem faz, normalmente no mercado. Se a empresa for muito pequena, você é o dono, você faz, está com vários chapéus, você quem faz, tudo bem. Se não, é a área de compras, é a área de suprimentos que faz essa negociação. Porque você deixa o processo limpo e de forma imparcial. E se você faz tudo de fim a fim, em algum momento você vai poluir esse negócio. E no meio do dia a dia da operação, você vai começar a ter dificuldade. Porque o cara vai jogar na sua cara: poxa, você pediu para eu reduzir valor tal e baixar um pouco a qualidade de serviço. Você sabe, eu tive que colocar uma pessoa mais júnior. Aí começa, cara. Aí começa a choradeira. Então, se você faz esse tipo de processo e divide as responsabilidades, vai ficar muito, muito mais fácil para você tocar essa operação em seguida. Eu vou, para quem me pedir aqui nos comentários, eu forneço para vocês de forma gratuita modelos de RFI e de RFP. Mas isso já tem, se você der um Google aí, tem o próprio ChatGPT de forma gratuita, ele te monta uma RFI, monta uma RFP, cara, é super tranquilo, mas quem quiser, coloca aqui nos comentários que eu mando para vocês. E aí, depois desse processo de negociação e tal, tem um processo de transição. Se você já tem um fornecedor que presta aquele determinado serviço, você está trocando esse fornecedor. Isso tem que ser com muito, mas muito cuidado. Por isso que o processo de seleção de fornecedor é super importante, porque no critério na RFP, os critérios para se desfazer esse contrato tem que estar muito bem claro. Do tipo passagem de bastão. Porque a relação vai estressar. Qualquer prestação de serviço. Tem um tempo. Tem hora que você tem que trocar o fornecedor por inúmeros motivos. Por qualidade, por comodidade, não ser propositivo,
não trazer coisas inovadoras, sugestões de melhoria no dia a dia, só quer te sugar, só quer enfiar a fatura. Entendeu qual é o ponto? Então, esse critério para desfazer a relação tem que estar muito bem claro. Como é que entra e como é que sai. Então, nesse processo de transição, que eu vou falar na próxima live, é muito importante. Eu vou explicar como é que você notifica o fornecedor anterior, quem você coloca primeiro para fazer essa transição, se você contrata primeiro o serviço, ou você avisa o fornecedor anterior. Então, tudo isso eu vou te responder na próxima live, com nível de detalhe maior. Como é que vai? Então, são 3 etapas: a etapa de contratação, de seleção e contratação, a etapa de transição e a etapa de gestão do contrato, dia a dia. E os problemas que vão acontecer e a forma como você precisa resolver esses problemas e tocar com os seus fornecedores, que isso também é mais importante. Dependendo da forma como você toca esse contrato, sua vida vai ser mais tranquila ou ela vai ser o caos. Sendo o caos, o fornecedor vai acabar com o teu negócio. Você não vai ter paz. Você acabou de colocar o fornecedor. Você tinha um ruim, colocou um pior. E a tua vida virou caos. É o teu nível de exposição, se você for CLT, for funcionário, a chance de você ficar nessa cadeira é bem pequena. Você pocado no mar dos crocodilos. Certamente. Então, para gerir operação de tecnologia ou qualquer tipo de operação terceirizada, tu tem que ter sangue no olho, velho. E tem que conhecer do riscado, porque senão o fornecedor vai passar você para trás. E nem por maldade, porque cada um está vendo os seus interesses. Beleza? Nós vamos ficar por aqui. Amanhã temos segunda parte dessa live, um pouco mais de nível de detalhe. As lives, eu gosto de frisar que as lives são curtas, com conteúdos de forma objetiva e que você consiga colocar em prática isso. Essas dicas. E não é porque eu conheço tudo, é que eu aprendo todos os dias, mas eu já passei por vários perrengues, esses 35 anos de carreira, passando por diversas indústrias, e principalmente na indústria de tecnologia. Beleza? Boa sexta-feira e até amanhã. Valeu!